Doutora, meu filho tem um abaulamento na região inguinal. O que é isso? Ele sente dor? Eu tenho que ir atrás de algum médico? Eu tenho que operar ele? O que eu tenho que fazer? Eu sou a doutora Luciana Meirelles e vou explicar um pouquinho mais para vocês hoje sobre hérnia inguinal. A hérnia inguinal é basicamente a presença de uma persistência de um canal que liga a barriga com a região inguinal. Esse canal a gente chama de conduto peritônio-vaginal. Ele permite que as alças do intestino passem para a região inguinal. E aí, por isso, a sua criança apresenta um abaulamento na região inguinal, porque tem algumas alças do intestino ou uma gordurinha da barriga que estão adentrando essa região. Além desse abaulamento, a criança também pode sentir dor, porque se encarcera, dói. Se encarcera, pode ficar vermelho, pode ficar inchado. E se esse inchaço não resolver e não melhorar, você precisa procurar um pronto-socorro. Quando essa região inguinal fica abaulada, ela pode estar encarcerada. O que isso significa, doutora? Significa que uma alça do intestino ficou presa lá embaixo na região inguinal. Essa alça pode começar a sofrer, ou seja, o seu filho pode começar a ter dor, pode começar a ter febre, pode começar a ter vômitos, ficar com a região inguinal bem vermelha, bem inchada, bem abaulada. Na presença desses sintomas, você vai precisar levar o seu filho para um pronto-socorro. E o tratamento é sempre cirúrgico? Sim, pessoal. Na presença de uma hérnia inguinal, a gente sempre vai precisar operar o seu filho. Nós temos dois métodos de cirurgia. A gente pode fazer pela cirurgia aberta, o qual corte é bem pequenininho ali na região inguinal. E a gente também pode fazer a cirurgia por vídeo, para fechar esse canalzinho que liga a barriga com a região inguinal e a região do saquinho da criança. Quanto tempo dura essa cirurgia? Essa cirurgia dura mais ou menos por volta de 1 hora. É o tempo que compreende a anestesia, é o tempo de você entrar no centro cirúrgico, começar todo o processo de anestesia e depois a gente começar a cirurgia. Quando essa cirurgia acabar, a gente transfere a criança para a sala de recuperação pós-anestésica. A mãe acompanha essa parte da recuperação, ou o pai, o acompanhante que estiver ali no dia. E depois de recuperado, a criança recebe um lanchinho. Se tudo estiver bem, essa criança pode ir para casa no mesmo dia. E qual anestesia que a gente usa nesses casos? Gente, em criança é sempre anestesia geral. A gente usa anestesia geral para dar um maior conforto para a criança e a anestesia sempre mais segura para o seu filho. Se você identificou um abaulamento nessa região inguinal, seu filho precisa passar por uma avaliação com um cirurgião pediátrico. Nessa avaliação, a gente vai conseguir te definir direitinho se o caso do seu filho é uma urgência, se a gente tem que correr para operar a sua criança. No caso, se tiver encarcerado ou estrangulado, tem essa urgência, essa emergência sim. Mas se o seu filho tiver uma hérnia inguinal e não estiver estrangulado, não estiver encarcerado, a gente tem um tempo com tranquilidade de marcar essa cirurgia. No pós-operatório, a criança precisa basicamente ficar com repouso relativo. O que isso significa? A gente pede para o pai e para a mãe esconderem a bicicletinha que ele normalmente gosta de usar. A gente pede para ele não fazer tanta estripulia. Mas é um pós-operatório que a criança pode andar, pode brincar, com brincadeiras mais tranquilas, com livros, com assistir televisão. Mas a gente pede para a criança ficar um pouco mais tranquila, evitar parquinhos, evitar piscina, evitar lago, mar e principalmente para a criança não ficar pulando tanto e não ficar tão agitada. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o cuidado do seu filho, venha entrar em contato conosco para a gente avaliar a sua criança e poder te dar um retorno sobre quando é o melhor momento para operar e como está a hérnia inguinal do seu filho. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder.